E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Nicolas Sandrão e sejam bem-vindos ao quinto episódio da série de Python para iniciantes. Novamente vamos estar seguindo aqui o Think Python. Hoje então a gente vai trazer o capítulo 4, né? A gente está sempre um capítulo atrás porque a primeira aula foi preparando o ambiente e tal. E essa aqui, eu vou seguir o que o livro fala. Ele faz uma coisa bem interessante agora. Eu não sei se ele segue fazendo isso depois, mas não lembro, faz tempo desde que eu li. Mas eu reli o capítulo agora e ele utiliza o Turtle para fazer a demonstração dessas próximas partes. Que eu achei que é bem legal porque é um jeito visual de ver as coisas acontecendo e torna bem interativo, mas ao mesmo tempo ele meio que foge um pouco da ideia de tu aprender a linguagem de forma pura, né? Então, não sei, mas vou seguir o que o livro tá apresentando. Então, para começar com o Turtle, tá? Você pode dar um import Turtle aqui em cima, tá? E esse Turtle aqui, ele é... Bom, vocês vão ver, não preciso apresentar nada, tá? E o que vocês vão fazer é que vocês vão criar uma tartaruga agora, né? Turtle é tartaruga em inglês. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem para ela. O livro chama de Bob, ou podemos chamar de Bob. E para você criar, tu vai usar o Turtle, tá? Esse Turtle aqui, ele tá se referindo a este Turtle aqui. É que nem quando a gente dá import math, quando a gente dá um import math, a gente usa o math ponto, né? Então vamos dar o ponto aqui. E agora eu posso pegar o Turtle, tá? Esse Turtle aqui, ele é uma função que ele é um construtor, na verdade, tá? A gente vai ver construtor lá pra frente, quando a gente vê classes, tá? Mas, basicamente, o que ele tá fazendo é ele tá criando uma tartaruga e salvando essa tartaruga em Bob, tá? E a gente consegue ver isso se a gente fizer, por exemplo, um print type Bob, tá? Se a gente der um print type Bob, ele vai imprimir class turtle, né? E vocês viram que abriu e fechou uma janela, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho isso aí. Mas vocês viram... então ele fez o class turtle, ele criou um class turtle, tá? E isso aqui é interessante porque é a primeira vez que a gente vê algo que não é int, string ou float. E o motivo que existe isso aqui não é que o Python decidiu utilizar um treco específico só para o turtle, mas é porque tu pode criar tipos, além dos tipos padrões que vêm dentro do Python, tá? E a gente vai ver isso mais pra frente quando a gente vê classes. E daí tu utiliza os construtores, né, que nem este aqui, que são funções que retornam o tipo, para criar essas novas classes, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui agora é utilizar o bob.mainloop, não é turtle.mainloop, tá? E daí agora se a gente tentar rodar de novo, ele vai ficar aqui aberto, tá? Então essa janela aqui é a que estava abrindo e fechando bem rápido. Existe uma possibilidade, dependendo de como é que tu configurou o teu ambiente, de que isso aqui não apareça, tá? É para aparecer, tem vários erros que podem ocorrer. Eu não tenho como listar todos os erros possíveis, mas eu acredito que se você instalou pelo VS Code, que nem a gente está fazendo aqui nas aulas, é para isso aqui funcionar tranquilamente, tá? Mas pode ser que dê algum erro, dê algum problema aqui embaixo, e daí infelizmente tu vai ter que ir atrás de pesquisar, porque eu não tenho como abordar todos os possíveis erros, né? Mas se você quiser, tu pode acompanhar a aula igual, e daí, infelizmente, não vai poder implementar exatamente as coisas com os Turtle, mas tu pode pegar o conteúdo igual que eu vou estar passando, tá? Então esse aqui é o Turtle, esse triângulozinho aqui, e a graça dele é que a gente pode utilizar ele para desenhar, tá? Então eu vou fazer uma demonstração aqui. Vamos pegar o Bob e mandar o Bob para frente, tá? Então é o forward. Vamos mandar ele pra frente 100 pixels, tá? E daí agora se a gente rodar... Aqui, bom, ele tá aparecendo na outra janela, tá? Mas ele andou pra frente 100 pixels. Isso aqui tem uma animaçãozinha, tá? Então eu posso... Vamos fechar aqui. Tu pode mudar a velocidade com que ele anda, utilizando o bob.speed, tá? E daí vamos botar no 1 para ser o mais lento possível. Daí eu posso mandar ele rodar e daí ele vai andar. Tá horrível de ver, né? Vamos fazer o seguinte, tá? Por agora, vocês podem continuar rodando aqui no script, tá? Eu vou abrir o Python aqui e eu vou importar o Turtle aqui pra conseguir mostrar pra vocês, tá? Agora, como eu tô no interpretador, ele vai manter o Bob aberto aqui e eu posso ir controlando ele por aqui, tá? Agora eu tenho aqui embaixo, então, a linha de comando do Python, tá? E daí eu posso mostrar em tempo real o que tá acontecendo, tá?
Vocês podem continuar fazendo normalmente, que nem vocês estão fazendo, colocando no VS Code, daí mandando rodar, e daí vocês vão abrir que ele vai abrir a janela e a tartaruga vai fazer o movimento, tá? Então a gente pode mandar o Bob ir pra frente, então ele pode ir pra frente 100 pixels, tá? Se a gente rodar aqui. A gente pode alterar a velocidade dele, então vamos botar em 1 para ele mover o mais devagar possível. Aí vamos mandar ele pra frente de novo para demonstrar. Acho que eu posso... Aqui, mais fácil, tá? E daí agora tu viu que ele moveu um pouquinho mais devagar. A gente pode virar ele para qualquer um dos lados, então a gente pode virar ele pra esquerda 90 graus. A gente pode virar ele pra direita 90 graus. E daí ele volta pra posição que ele estava. A gente pode mandar ele voltar pra casa, que é o lugar onde ele nasceu. A gente pode ver a posição atual dele. Tá? Então ele está mostrando ali, ele está perfeitamente no centro, em 00. E muitas outras coisas, outras opções que tem para fazer. Tem toda uma documentação aqui também, né? Com todos os possíveis métodos que tu pode chamar dele aqui. Acho que aqui para baixo tem tudo possível que dá para fazer. E daí tu pode brincar um pouco depois. Por enquanto eu recomendo que tu só siga a aula, porque a gente vai fazer algumas coisas que provavelmente tem prontas dentro do Bob ali, né, dentro da tartaruga, mas que seria legal que você implementasse por si mesmo, tá? Então, para começar, eu quero que tu utilize as coisas que a gente viu do Bob, tá? Então, eu tenho o forward, o left, o right, tem o back também. Acho que é backwards, sim. Isso, daí ele vai para trás. Também tu pode, ao invés de escrever forward, left, right, tu pode simplificar, por exemplo, ao invés de forward, bota FD, tá? E daí ele funciona também, tá? Ele vai naquela direção. Tu pode também erguer a caneta para ele parar de desenhar usando o pen up, tá? Então se a gente fizer isso, vamos virar ele para a esquerda agora e vamos mandar ele para frente. Tá? Tu vê que ele não está desenhando. E daí eu posso botar pen down para ele começar a desenhar de novo. E daí eu posso mandar ele ir backward, por exemplo. Backward BD, pode ser também. E daí... Não é BD? BK. Ah, tá. Ok. Backward então é BK. E daí ele vai para trás. Tá? Então é isso aí. E daí com isso tu pode ir desenhar formas. Eu tô botando 90 aqui porque são 90 graus, tá? Mas tu pode virar quantos graus tu quiser. Posso virar 45 graus. E daí agora mandar ele ir pra frente 200. E daí ele vai ir pra frente naquele ângulo em 200, tá? Beleza. Então agora tu aprendeu as mecânicas do Bob. E agora eu quero que tu comece a fazer os... Agora a gente vai começar a fazer algumas coisas com o Bob. E eu quero que você tente fazer, tá? Então... A primeira coisa que eu quero que tu faça é tentar fazer com que ele desenhe um quadrado, tá? Então, pode pausar o vídeo, tenta fazer o Bob conseguir desenhar um quadrado, fazer o código para ele desenhar um quadrado, e daí depois tu despausa e continua aqui. Bom, para o Bob desenhar um quadrado, a gente pode fazer ele ir para frente, tá? Então, vamos dizer que ele vai para frente 100. Aí, ele vai ter que fazer isso 4 vezes, porque são 4 linhas, né? Mas ele vai ir pra frente, daí eu quero que ele vire pro lado, e daí vai pra frente, vire pro lado e vai pra frente. E daí a gente pode fazer então Bob right, por exemplo. E daí ele pode virar os 90 graus. E daí ele vira 90 graus aqui, vira 90 graus aqui, tá? Então agora se a gente rodar, é pra ele desenhar um quadrado, tá? Então ele desenhou um quadrado aqui bem rápido, vamos dar um bob.speed 1. Daí vamos ver ele desenhando aqui. Então ele está desenhando o quadrado, tá? Então vocês viram, ele vai pra frente, vira, vai pra frente, vira, vai pra frente, vira. E daí ele desenha o quadrado. Ok, eu dei uma modificadinha aqui, só pra... Eu coloquei essas duas coisas aqui, que é só pra modificar a tela. Então agora, quando eu mando ele rodar, ele vai rodar mais pro centro da tela, tá? Até eu poderia botar um pouquinho mais pra cima. Mas daí ele roda mais próximo do centro da tela. E daí fica um pouquinho melhor de visualizar, né? Porque antes ele tava ficando no meio dos meus 2 monitores, tá? Por padrão. Então, daí acabava que eu não conseguia mostrar pra vocês. Mas agora eu ajeitei com isso aqui, tá? Então tá. Aqui eu tô definindo e ele vai estar desenhando o meu quadrado, então, que nem eu defini. Ele vai pra direita, vem pra baixo, pra cá e pra cá. E daí ele desenha um quadrado, tá? Mas uma coisa que a gente pode perceber agora é que a gente tem muita repetição de código
tá? Então, a gente tem o Bob forward 100, Bob right 90. Bob forward 100, Bob right 90. Bob forward 100, Bob right 90. Então, é bem irritante isso, sabe? Porque a gente tá repetindo a mesma coisa várias vezes e seria bom se a gente tivesse um jeito de dizer, tipo, ó, só repete isso aqui tantas vezes. E em algumas situações até a gente pode querer, por exemplo, ter uma variável que diz, não, eu quero que ele repita o número de vezes da variável. Como é que eu posso fazer isso, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ver o for. O for, a gente vai utilizar ele com um nome de variável aqui, então podemos chamar de i, por exemplo, de índice, normalmente se usa. E o for é um para, então para i em, né, é o in, para i em. E daí a gente usa a função range, tá? A função range, ela pega um número que tu passa para ela, então vamos passar 4 aqui, e ela vai, basicamente o que ela faz, ela retorna uma lista com todos os valores de 0 até o valor que tu falou exclusivamente, tá? Então, por exemplo, se eu passo 4, ela vai retornar uma lista com os valores 0, 1, 2 e 3, tá? Então, esses 4 números. E daí com isso a gente pode colocar 2 pontos aqui, e daí a gente pode colocar isso aqui dentro desse escopo, e deletar isso aqui. E agora ele vai mandar para cada valor dentro dessa lista de 0, 1, 2, 3, eu quero que ele mande o Bob para frente e virar para direita, mover para frente e virar para direita, tá? E daí agora se a gente rodar então de novo, ele continua desenhando o quadrado, só que agora eu utilizei só 3 linhas para fazer isso, porque eu não precisei ficar copiando e colando. E esse i aqui que a gente colocou aqui, ele pode ser utilizado aqui dentro, tá? Então, por exemplo, eu posso mandar ele mover i vezes 100, tá? E daí a gente pode ver o resultado disso. Ah, tá, eu não fechei a janela. Meu Deus, calma lá. Ó, tá? Então ele vai mover pra frente, vai mover mais e vai mover... Ah, sim, claro, tá. É que, tá, por que ele fez só 3 linhas, tá? Porque o primeiro é o 0. Então ele fez 0 vezes 100 e daí ele moveu pra frente 0, tá? Que não aconteceu nada, tá? Por isso que ele não fez nenhuma linha pra direita aqui. Então o efeito disso aqui é que ele vai ir aumentando. Então aqui ele desenhou uma linha de 100, aqui uma de 200 e aqui uma de 300, tá? E daí fechou toda a execução. Então esse é o jeito que a gente tem de fazer a repetição. Eu sei que a gente não viu listas ainda, mas isso aqui é interessante para tu aprender como fazer a repetição. Tecnicamente tu poderia botar uma lista aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, tá? Também vai funcionar. Mas a gente vai utilizar o range por enquanto. Outra hora a gente vai mexer com lista melhor. Então agora que a gente tem isso aqui, a gente pode criar uma função que desenha um quadrado, né? Então a gente pode vir aqui e definir. Vamos definir uma função quadrado. Ela recebe uma tartaruga, né? Então vamos dizer que ela recebe turtle. É que turtle não é bom porque é o nome do import, tá? Mas vamos dizer tartaruga. Ela recebe uma tartaruga. E daí ela faz uma ação, tá? Então a ação que ela faz é com a tartaruga que ela recebe, ela vem aqui e coloca a tartaruga ela manda a tartaruga mover aquilo ali. E daí agora a gente pode vir aqui embaixo, então, e chamar quadrado no Bob. E se a gente rodar isso aqui, o Bob vai desenhar o quadrado, tá? Que é o que a gente mandou ele fazer. Então a gente criou uma função que agora, quando a gente chama essa função e passa o nosso turtle para ela vai fazer a tartaruga fazer de acordo com o que a gente mandou, tá? Agora, a gente pode tentar generalizar isso aqui um pouquinho mais, tá? Então, por exemplo, e se eu quisesse desenhar um triângulo? Ou se eu quisesse desenhar um pentágono? Tem várias opções, né? E a gente consegue fazer isso porque a gente tem o ângulo aqui em que a gente vira, tá? E então eu quero que você crie agora uma outra função, que é a função polígono, tá? Ou polígono regular, né? A polígono regular, ela vai receber o tamanho do lado
Vamos chamar só... Vamos chamar de lado, tá? Então, esse é o tamanho do lado que ela vai fazer. O número de lados. Então, por exemplo, se for 3, vai fazer um triângulo. E... eu acho que é isso, né? É só o tamanho do lado que tu quer e o número de lados que tu quer que queira. Que tu quer que tenha. E daí... e a tartaruga, né? Tem que ter a tartaruga. Vamos chamar de touch. E daí a tartaruga touch, então, ela vai... desenhar vai ser a tartaruga que vai desenhar o polígono em si, tá? E daí eu quero que tu faça essa função e daí depois a gente pode então chamar o polígono regular aqui no Bob para ele desenhar. Então, tenta fazer essa função e daí pausa o vídeo, tenta fazer a função e daí depois despausa pra gente continuar. Ok, então agora vamos criar a função que desenha o polígono regular, tá? Então, aqui a gente vai fazer for i in range lado, ou aliás, num lados, tá? Então, o número de vezes que ele vai repetir é o número de lados que o polígono tem, tá? E a gente quer que, para esse número de lados, ele mova para frente a tartaruga no tamanho do lado. E a gente quer, então, que ele vire para o lado, que eu vou botar right, poderia ser left também. A gente quer que ele vire para o lado em 360 graus, dividido pelo número de lados, tá? Então, esse é o ângulo que ele vai virar. Tá certo isso? Sim, tá certo. Tá. E daí, beleza. Agora a gente pode rodar essa função aqui. E vamos tentar fazer o polígono regular passando um lado de tamanho 100, o número de lados igual a 4 e o Bob como a nossa tartaruga, tá? E vamos ver o que acontece. E desenhamos o quadrado de novo, tá? Mas agora a gente pode, se tudo deu certo, a gente pode desenhar outros polígonos. Então podemos desenhar um triângulo, por exemplo. Uou! Agora a gente desenhou um triângulo também. E vamos desenhar um hexágono. Desenhamos um hexágono, tá? Então agora a gente consegue desenhar qualquer polígono regular com essa função. E aqui levanta a pergunta. Agora que a gente tem esse polígono regular, a gente não precisa mais do quadrado aqui, né? Se tu parar pra pensar. Porque o quadrado é só uma especificação do polígono regular. Então, ao invés de fazer isso aqui, a gente pode só dizer que, não, ao invés de desenhar o quadrado, a gente pode só chamar polígono regular aqui dentro e passar 100, 4 e a mesma tartaruga. E daí agora, se a gente chamar quadrado aqui, quadrado com o Bob, e a gente mandar rodar, ele vai fazer o quadrado normalmente, tá? Porque o quadrado é só uma versão específica do polígono regular. Tá? Então é isso que está acontecendo. E daí com isso a gente conseguiu fazer uma generalização e a gente refatorou a função quadrado. Tá? Refatorar é quando tu altera o código de alguma coisa, altera internamente como ela funciona, mas o resultado final é o mesmo. Então tu mantém o que a função faz, mas tu mudou como ela faz isso. Tá? Então isso que é uma refatoração. Agora eu vou fazer um outro desafio para vocês, tá? Eu quero que vocês desenhem um jogo da velha, tá? O jogo da velha especificamente, na verdade não é um jogo da velha, é um grid de 9x9, tá? Mas eu quero que vocês façam então aqui algo nesse formato aqui, tá? Acho que é até melhor eu fazer assim, assim, assim. E eu quero que ele seja fechado aqui. Faltou uma linha. Eu quero que ele seja fechado aqui, tá? Então, nesse formato, só que obviamente todos os quadrados do mesmo tamanho, tá? Então, eu quero que vocês criem uma função que é capaz de desenhar isso aqui. Vocês podem usar quantas funções auxiliares vocês quiserem, vocês podem fazer quão flexível a função vocês quiserem. Então, se vocês quiserem fazer que ele pode definir o tamanho do lado aqui, pode fazer. Querem definir o tamanho desse lado aqui, podem fazer. Mas desde que você consiga criar uma função que desenha isso aí quando ela for chamada, tá? Então eu vou deixar vocês pausarem o vídeo agora, tentarem fazer e daí a gente continua. Ok, tem várias maneiras de fazer isso. Tu poderia fazer desenhando quadrado por quadrado aqui, né? Tu poderia fazer desenhando as retas, e daí tu desenha essa reta, essa reta, essa reta, daí essa, daí essa, e daí essa, e daí essa. Eu vou tentar fazer de um jeito meio bizarrão aqui, tá? Eu quero mover a tartaruga aqui pra direita, desse jeito.
e daí fazer ela virar pro lado e mover pra cá, tá? Então vai ter a voltinha. E daí ela fazer ela virar pro lado e mover pra cá. Então ela vira aqui de novo. Fazer ela virar pro lado e mover pra cá. Tem essa voltinha de novo. Fazer ela virar pro lado e mover pra cá. E fazer ela vir pra cá, tá? Esse formato aqui é basicamente 3 desses formatos de L aqui, ó. Tá? Então eu tenho esses 3 formatos de L e eu vou repetir ele 3 vezes, tá? Uma vez virando para a direita, outra vez virando para a esquerda, né? Aqui também ele vira para a esquerda. Então ele faz tipo, direita, esquerda, direita. E daí agora, se você ver, eu posso pegar isso aqui, ó, duplicar, e daí eu posso fazer ele ao contrário aqui, ó. E eu posso encaixar ele aqui, ó. E isso aqui fecha o... Ele fecha esses 2 lados. Agora só falta essas 2 linhas aqui, ó. Tá? E daí para fazer isso, então eu posso pegar isso aqui, duplicar ele mais uma vez. Então essa vez aqui vai ficar os 90 graus que eu mostrei agora. E daí eu conecto ele aqui. E eu posso pegar isso aqui, rotacionar ele aqui e conectar aqui, ó. E vai dar o mesmo efeito, tá? Então daí com isso eu consigo desenhar. Então teoricamente se eu fizer essa função que é capaz de desenhar o L 3 vezes, eu posso só modificar ela um pouco, mudar o sentido em que ela está fazendo isso para conseguir desenhar tudo, tá? Então vamos lá passo a passo, tá? Primeiro eu quero fazer uma função que desenha esse L aqui, tá? E até aqui uma coisa interessante, tá? Eu vou criar ela com você podendo escolher o tamanho do lado longo, o tamanho do lado curto e a direção em que ela tá virando, tá? E daí agora eu quero que tu pense, baseado no que tu aprendeu até agora, tá? Como é que eu posso fazer para dizer para qual direção ela tá virando? Parece meio complicado, né? Como é que eu vou dizer... O que eu posso passar para direção para eu utilizar para definir se ela vai virar para direita ou vai virar para esquerda? Como é que eu posso fazer isso, tá? Bom, o jeito que eu vou fazer então eu vou dizer pra tartaruga ir pra frente em big side. E daí eu vou dizer pra tartaruga virar pra direita. Só que eu vou passar 90 graus vezes a direção. E daí eu posso passar -1 pra direção se eu quiser que ele vire pra esquerda ao invés de virar pra direita, tá? E daí agora, então, ele vai mover para frente o tamanho do lado longo, virar para a direita em 90 graus, e daí eu mando ele andar para frente o small side, e eu posso mandar ele virar o mesmo ângulo de novo aqui embaixo, tá? E daí com isso, então, se eu tentar mandar a tartaruga andar agora, então vamos fazer o draw L, vamos passar 100, ou melhor, vamos passar 300, 100, a direção vai ser 1, então ele vai multiplicar por 1, ou seja, ele vai fazer a mesma direção. E eu posso fazer o touch, eu posso fazer o bob, tá? Outra coisa que eu poderia fazer é utilizar aqui só angle e dizer que o ângulo é o que ele vira, e daí ele sempre vira para a direita, mas se eu quiser eu posso mandar ele virar para a direita 270 graus. Daí ele vai dar uma volta tão grande que ele vai basicamente ter virado para a esquerda, em 90 graus, né? Então dá o mesmo efeito. Então vamos tentar desenhar o L com o bob aqui. É meio grande, né? Vamos esticar aqui um pouquinho. Tá, e daí ele desenhou o L aqui pra direita e veio pra cá. Ok, então agora que a gente tem isso, a gente pode criar uma função zigue-zague, por exemplo. Vamos só testar se o -1 funciona, tá? Porque eu não testei antes disso. Vamos ver se fazendo isso ele vira pro outro lado. Aí, ó. Beleza, ele tá virando pro outro lado. Daí o que a gente pode fazer agora é criar uma função zigue-zague, tá? Então vamos fazer def L draw L zigue-zague, tá? Então para isso a gente vai decidir o big side, o small side, a direção. Então a direção não vai ser um negócio aqui, ele vai ficar alternando, tá? E a gente passa a tartaruga. Então o que ele vai fazer a gente pode fazer
amount também. E daí o que ele vai fazer aqui é, ele vai fazer for I in range amount, tá? Então isso aqui é para ele repetir todas aquelas vezes. Ele vai chamar draw L, tá, ok. Eu tava pensando como é que eu podia fazer ele ir alternando a direção sem usar um if, que a gente vai ver mais pra frente, daí eu não queria colocar agora, mas eu tive uma ideia, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável direction, tá? Pra gente ver como é que eu vou fazer isso. O que acontece? O i, ele vai ficar alternando entre par e ímpar, né? Então 0 é par, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, e ele vai ir alternando isso até chegar em amount, tá? O que acontece? Eu posso pegar o i e fazer um módulo que a gente viu lá numa das primeiras aulas, talvez seja na segunda aula, que ele pega o resto. Então, o resto de uma divisão por 2 diz se o número é par ou ímpar. Porque se eu fizer 1 dividido 1 módulo 2, que é esse operador, ele vai me dar 1, indicando que o número é ímpar, e se eu fizer 2 módulo 2, ele vai me dar 0, indicando que o número é par, tá? Então, com isso aqui, eu sei se o número é par ou ímpar. Eu vou pegar isso aqui e eu vou fazer 1 menos 2 vezes o resultado disso aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Se esse número for par, que é o caso do 0, por exemplo, e módulo 2 vai dar 0, daí eu vou fazer 2 vezes 0 e 1 menos 0, que é 1. Então, a direção vai ser a direção para a direita normal. Se esse número for ímpar, eu vou ter i módulo 2 que vai dar 1, eu vou fazer 2 vezes 1, que vai dar 2, e daí eu vou fazer 1 menos 2, que é menos 1, o que significa que ele vai virar para o outro lado, tá? E daí com isso eu tenho então a direção para o lado que eu quiser, tá? Então esse é o jeito que eu vou fazer para poder escolher, para poder alternar entre as direções, tá? E daí o big side eu vou querer que seja 300, o small side eu vou querer que seja 100, a direção eu vou querer que seja a direção que eu calculei, e a tartaruga então vai ser o touch que a gente está recebendo, tá? Agora então eu vou fazer o draw L zigue-zague, e daí vamos passar isso aqui, e daí a gente só não passa a direção, no lugar da direção a gente vai passar 3, tá? Então, se tudo der certo, agora com isso aqui é para ele fazer essa forma inteira que eu fiz aqui, ó, tá? Então, vamos ver se isso aqui vai acontecer. Show de bola, tá? Então, a gente conseguiu criar esse formato estranho aqui que eu defini, tá? Agora, o que a gente quer fazer é pegar... Jesus Cristo. Tá, calma. Vamos deletar isso aqui. Tá. Agora o que a gente quer fazer, então, é duplicar isso aqui, tá? Eu vou duplicar mais uma vez aqui. E a gente quer... bom, eu tenho isso aqui, a tartaruga aqui virando para a esquerda, tá? Então, o que eu quero fazer é que ela vá reto, vire para a direita e vire para a direita de novo. Basicamente, faça a mesma coisa, só que agora ela vai fazer para o outro lado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é só executar esse código 2 vezes a princípio, tá? Então, se eu fizer isso aqui e mandar ela fazer isso aqui de novo, é para ela já fechar os dois lados, tá? Vamos aumentar um pouquinho a velocidade dela agora, porque eu já tô... Já tá muito lerdo para mim, tá? Então, vamos dobrar a velocidade dela. Ok? Ok, e daí agora eu tenho ela aqui no início, tá? Daí, o que eu posso fazer agora, e aqui vai ser meio interessante, tá? Eu posso mandar ela fazer o seguinte. Não era o que eu tinha pensado por primeiro, mas vai funcionar, tá? Eu posso trocar o big e o small side. Eu chamei de big side e small side porque eu pensei em fazer o maior primeiro, mas eu posso não fazer o maior primeiro e vai funcionar igual. Então eu posso mandar ela mover aqui a distância do small side para cá, aí ela vira para a direita, faz a distância do big side, aí ela vira para a esquerda, faz o small side, vira para a esquerda, faz o big side, vira para a direita, faz aqui e ela vai terminar aqui, tá? Mas então se eu fizer isso aqui de novo agora,
só que eu inverter o big e o small, eu acho que isso aqui vai gerar o meu jogo da velha. Não, não deu certo. Ah, tá. É que aqui no Draw L zigue-zague eu não passei o Big Side e Small Side. Eu passei o... Eu passei os números diretos, né? Fui burro. Ratchei, como dizem, ratchei. Tá, vamos tentar rodar de novo agora que eu consertei esse bug. Não! Tá, é que o problema aqui é que ele vira pra direita e depois ele vira pra direita de novo, né? Eu gostaria que ele virasse pra esquerda. Não deu certo. Então vamos continuar com a ideia inicial de fazer ele pode partir desse ponto aqui e daí a partir daqui ele faz o big, o small, o big, o small e assim por diante, tá? Então basicamente o que eu vou fazer a partir desse ponto então ele vai estar aqui em cima virando para a direita, então eu vou fazer ele virar para a esquerda, então a gente pode fazer um bob.left 90 e depois fazer um bob.backward e daí a gente manda ele ir backward 300, tá? Que é o tamanho da linha inteira. E daí agora sim a gente manda ele fazer o mesma coisa de antes. Se a gente rodar, vamos ver o que acontece agora. Ok. Aê! Agora sim, tá? E daí a gente conseguiu fazer esse grid de 3x3, tá? Então daí, e daí agora, claro, eu falei que eu queria uma função, então a gente pode fazer um define draw grid, e daí a gente pode passar o size do grid aqui, e daí a gente tem que pegar a tartaruga também, tá? Então essa aqui é a minha função, eu vou fazer isso aqui, e daí a gente pode... o size vai ser só o tamanho... Vai ser um grid 3x3, tá? Isso é até uma outra coisa, se você quiser fazer também. Tu pode tentar generalizar essa função para desenhar grids de qualquer tamanho, tá? Se tu quiser. É uma outra atividade legal que tu pode tentar. E daí aqui eu vou passar, então, size. E aqui eu vou passar o size dividido por 3, tá? E provavelmente o jeito que eu fiz deve ser bem eficiente para tu fazer isso de generalizar, porque eu acho que isso aqui se aplica a qualquer tamanho, tá? Então aqui, por exemplo, a gente fez se desenhar L 3 vezes aqui, mas eu poderia talvez fazer o L ser desenhado 4 vezes. E daí agora ele faz para o outro lado. E daí ele volta aqui, pra trás, vem pra cá. E daí agora tu tem um grid 4x4, tá? Então, com certeza dá pra fazer uma generalização e eu acho que com esse jeito que eu fiz, ele deve dar pra fazer bem fácil. Mas não é o que eu tô focando agora, então eu não vou considerar isso aqui. E agora, se eu fizer então um draw grid... Vamos dizer que o tamanho, vamos botar um tamanho menor, vamos dizer que 200, e eu passar o Bob. Eu rodar de novo. Ele vai desenhar um grid, agora um pouco menor. Um grid 3x3, tá? Aí, show de bola, tá? E daí com isso, então, tu viu a utilidade de... A gente conseguiu utilizar várias funções aqui, então eu dividi em várias funções diferentes. Posso usar elas para outras coisas mais pra frente. E a gente conseguiu fazer toda essa generalização aqui e desenhar e terminar o nosso processo de desenhar um grid, tá? Agora, eu quero que tu crie uma função desenhar círculo, tá? Pode pensar um pouquinho como é que ela vai funcionar. Não tem como desenhar um círculo perfeito, tá? É impossível computacionalmente desenhar um círculo perfeito. Mas tu pode pensar como que é um jeito apropriado de tu desenhar um círculo utilizando as funções que a gente consegue, que a gente tem aqui, ou se tu quiser criar mais alguma, sempre bem-vindo. E daí tu pode ficar à vontade para tentar criar uma função que desenhe um círculo, tá?
Então pode pausar, tentar fazer e depois a gente retorna aqui. Beleza, então a gente pode desenhar um círculo fazendo um draw circle. E daí a gente vai passar aqui o raio do círculo. E a tartaruga tem que sempre passar. Inclusive, eu recomendo que sempre que tu for fazer funções desse jeito, tu tenha tu passe os parâmetros de forma consistente, tá? O que isso quer dizer? Todas as vezes aqui eu passei a tartaruga por último, tá? Então eu tô passando os outros parâmetros e por último tu passa a tartaruga. Claro que tu não precisa fazer isso, porque a gente, que nem eu mostrei, tu pode vir aqui e quando tu for chamar draw circle, tu pode definir aqui, o touch é igual a Bob, tá? Então tu não precisa fazer isso tecnicamente, mas é bom para consistência, né? Então se a pessoa for fazer, ela já sabe que a tartaruga sempre passa por último. Acho que minha câmera ficou torta. Ela sempre passa a tartaruga por último para fazer o desenho, tá? Então a gente vai desenhar um círculo. E o que acontece? O círculo, ele meio que é um polígono extremamente... um polígono muito grande, tá? Então a gente pode definir um tamanho aqui, vamos dizer que o nosso tamanho vai ser de 100, tá? E daí a gente só vai mandar ele desenhar um polígono. Acho que eu só chamei de polígono, né? Polígono regular, tá? Então vamos desenhar um polígono regular. O lado é o tamanho do lado. Então o tamanho do lado vai ser... Bom, eu preciso calcular a circunferência do círculo para saber o tamanho do lado. Então a circunferência é igual a 2π vezes o raio. Tá? Para pegar π aqui a gente pode chamar o math.π, tá? Caso tu não queira botar o valor inteiro. E daí a gente só dá um import math. Certo? E daí agora a gente tem o math.π ali. Então essa é a nossa circunferência, 2π raio. E daí agora a gente vai desenhar então que o tamanho do lado aqui, ele é o tamanho da circunferência dividido pelo tamanho que a gente definiu que a gente quer que seja o n, né? Daí depois a gente quer o número de lados, então a gente vai definir n lados. E a tartaruga que a gente vai passar vai ser o touch, tá? Então se a gente tentar mandar desenhar o círculo agora, o raio pode ser de 100 pixels e a gente passa o Bob. Se a gente tentar rodar agora, aí, ele vai desenhar um círculo, o quão bom pode ser. Tecnicamente, de novo, não é um círculo, é um polígono de 100 lados, tá? Então, tanto que se a gente passar aqui um número, se a gente trocar isso aqui para 10, por exemplo, vai ficar muito pequeno. E daí vai dar para ver claramente que não é um círculo, tá? É um círculo bem de pequena qualidade. E aqui tem uma questão interessante até, que é, se eu fizer... Tá, aqui eu usei 100, tá? O 100 ficou bom, ele ficou um círculo bonitinho, tá? Então dá pra ver... Tipo, se tu olha pra isso aqui, tu vai dizer que é um círculo, tá? Tu não vai dizer que é um polígono de 100 lados. Só que o que acontece? Se eu botar um número muito grande aqui, então digamos que eu botasse 1000 como lado... não, 1000 ainda tá bom, mas digamos eu vou botar 50, tá? Vamos botar 25. Vamos botar 25 e vamos botar 100 aqui para ver o que acontece. Então, isso aqui ainda parece um círculo, tá? Vamos colocar um número menor ainda. Vamos colocar 10, tá? O 10 a gente viu que não dá muito certo. Então, isso aqui claramente não é um círculo, tá? Isso aqui é um decágono. Só que se eu pegar esse lado aqui e eu diminuir para 10... Tá, isso aqui é um círculo. Isso aqui não é um decágono, isso aqui é um círculo, entendeu? Então, a qualidade do círculo, aqui eu estou passando como um valor constante, mas meio que ele depende do raio. Porque se o raio for pequeno o suficiente, tu não precisa botar um número muito grande. E nem vale a pena, porque pensa, eu vou botar 1000 aqui, tá? Não fechei a janela, tá? Vamos botar 1000 aqui. Ele está desenhando. Tá desenhando, calma lá. Só que é tão pequeno que não faz sentido se eu botar 1000, sabe? Se tu fosse fazer um círculo extremamente grande, beleza, talvez tu bote 1000 por qualidade. Mas aqui é um círculo tão pequeno que botar 1000 é só tipo uma completa perda de tempo, porque se tu bota 10 já tá bom o suficiente, basicamente, tá? Então o que dá pra dizer? Dá pra dizer, vamos dizer que, por exemplo, o n aqui, ele é igual raio. E vamos ver o efeito disso, tá? Então agora, pô, parece um círculo. Vamos botar 100 agora. Pô, é um círculo,
entendeu? E com isso tu pode definir, talvez, se tu quiser tentar procurar qual que é o menor número possível baseado no raio em que o círculo ainda é círculo e não um polígono, tu pode tentar fazer essa procura, ver o que tu acha que encaixa melhor. Por exemplo, eu acho que aqui tá como radius, mas acho que se eu botar radius sobre 2, talvez ainda funcione. Meu Deus. O que houve? Ah, tá. Ok. Tá, o que tá acontecendo aqui, tá? Eu tô passando o N e... Ah, tá. É que eu tô passando o N, eu fiz ele radius dividido por 2, tá? Isso transforma o N num float. E daí, por causa disso, quando eu passo esse N aqui pro polígono regular, ele vem pra cá e passa o N aqui no numLados e ele faz um range até N. Só que se o N é float, tu não pode botar ele no range, tá? Porque senão poderia botar, eu quero todos os inteiros de 0 até 10,5. Não pode, tá? Então tu tem que botar um inteiro. Daí tem dois jeitos de resolver. O primeiro jeito é a gente cercar isso aqui com um int, tá? Então para dizer, não, isso aqui é um inteiro, eu quero que seja um inteiro. Ou a gente pode fazer a divisão inteira, tá? Que é com 2 barras aqui. Tá? Então é a divisão normal, só que o resultado vai ser um inteiro. Tá? Então se a gente rodar agora com isso aqui, ele vai funcionar. E pra mim ainda parece um círculo. Tá? Então eu acho que isso é válido. Mas tem que ver, talvez para 10, talvez não seja linear, talvez com outro número não funcione. Com 10 já não funcionou tão bem. Então talvez não seja. Então quer dizer que não é linear, né? Quer dizer que não é uma função linear que proporcionalmente o valor é aceito com metade do coisa. Dá pra começar a considerar como é que funciona. Daí, enfim, é extremamente subjetivo essa conta que tu vai estar fazendo, mas eu acho que é interessante se tu quiser brincar com isso aí pra tentar descobrir, tá? E agora pra encerrar, então, a última coisa que eu posso mencionar, que o livro também menciona, é a ideia de documentação, tá? Então tu pode ver que a gente criou várias funções aqui e é bem fácil de tu meio que se perder no que elas fazem, tá? E para tu auxiliar um pouco, tu pode criar uma documentação, tá? Então tu pode vir aqui embaixo e criar com aspas triplas, normalmente se cria. Ela tem que estar identada da maneira certa, tá? Aí. Com aspas triplas dessa forma, tu cria um bloco de texto, tá? Que nem o hashtag, tá? E daí isso aqui é um texto de documentação. Então tu pode colocar aqui uma descrição do que a função faz. Então, show. Então isso aqui é uma boa documentação, tá? Ele está descrevendo exatamente o que é. Claro, aqui é bem... Como é 13 linhas, é meio excessivo tu fazer isso, né? Porque tu olha pro código e imediatamente tu entende o que ele faz, tá? Mas para funções muito complexas, tá? Até tipo, para essa aqui, se tu não sabe o que é o draw L zigue-zague, talvez fique confuso, né? E daí tu não quer ter que ler o código e daí ver, mas o que é o draw L zigue-zague? Ele usa o draw L, o que é o draw L? Daí tu vem pra cá. E daí tu fica pulando de um lado pro outro, tá? Então, ter uma documentação dessa em funções grandes é extremamente útil para tu não ter que olhar o código para ver o que ela faz, simplesmente tu lê a documentação e tu sabe, tá, essa função ela recebe o tamanho de um lado do polígono, o número de lados do polígono é a tartaruga que vai desenhar e desenha um polígono regular a partir da direção atual da tartaruga em sentido horário, né? E daí agora tu sabe o que essa função faz, tu não precisa mais vir aqui e olhar o código dela, tá? Então isso aqui é bem importante. E daí tu pode fazer isso para todos, eu não vou fazer porque não tem necessidade, mas tu pode vir aqui e se tu vê aqui, por exemplo, que a gente tem a documentação do Turtle, tá? Se a gente vir aqui em qualquer uma dessas funções, então, por exemplo, vamos vir aqui no shape, o shape tem isso aqui tem a documentação do shape, tá? Então é o set turtle shape to shape with given name or if name is not given, tá? Então ele faz ele tem toda a documentação explicando exatamente o que a função faz e ele não mostra o código aqui. Ele não está mostrando todo o código que faz do shape. Ele só tem a documentação dizendo o que isso aqui faz e daí tu consegue saber o que ela faz só lendo a documentação sem precisar ler o código inteiro, tá? Então isso aqui é bem importante e sempre que tu tem qualquer coisa séria de computação, tu vai ver que eles utilizam essa documentação aqui, tá? Em lugar nenhum tu vai achar algo que tu precisa ler o código para saber o que ela faz, tá?
Normalmente também aqui, por exemplo, ele dá exemplos, tá? Então ele tem aqui, por exemplo, turtle.distance e aqui embaixo ele dá exemplos do que tu pode fazer e como é que ela funciona, tá? Mas então é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Mais um vídeo aqui de um tempo de gravação bem longo pra mim, né? Mais um vídeo de 1 hora gravando. Mas eu espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham entendido refatoração, espero que tenham entendido os laços de repetição aqui, espero que tenham entendido documentação, espero que tenham entendido... Qual foi a outra coisa que a gente viu? A generalização de funções, tá? Espero que tenham gostado de mexer com o Turtle e, de novo, sintam-se livres para brincar e fazer o que vocês quiserem com o Turtle. Por exemplo, eu posso dar um super trabalho para vocês. Eu posso fazer um vídeo inteiro dedicado a programar isso, inclusive, tá? Crie uma função que tu passa... isso aqui é um desafio gigantesco, tá? Isso aqui é um grande projeto que vocês podem fazer. Uma função que é drawString, tá? Ela recebe um texto e uma tartaruga e ela faz a tartaruga escrever esse texto na tela, tá? E daí vocês podem fazer um font size aqui também. E daí vocês fazem a tartaruga desenhar esse texto na tela. Bem difícil, extremamente difícil, tá? Não tô dizendo de modo nenhum, isso é algo fácil de vocês fazerem, mas vocês podem tentar e ver se vocês conseguem fazer. Vocês vão precisar fazer funções para desenhar cada um dos caracteres diferentes. Aí vocês podem criar outras funções para desenhar diferentes formatos que os caracteres têm para ajudar vocês. Se vocês quiserem, vocês diferenciam maiúsculo e minúsculo, senão vocês não precisam. Vocês podem fazer, por exemplo, text. Vou definir o text como string aqui. O text.lower, tá? E daí isso aqui transforma em lowercase. E daí vocês não precisam se preocupar, tá? Então vocês podem fazer text igual a text.lower. E daí agora vocês trabalham só com caracteres minúsculos ou maiúsculos, se vocês quiserem. Daí tem o upper aqui, tá? E daí ele transforma em maiúsculo. E enfim, vocês podem brincar aí agora e tentar ver se vocês conseguem fazer isso. Eu posso fazer um vídeo inteiro dedicado, né? Posso fazer a aula 5.5 que vai tentar resolver esse problema e daí um vídeo inteiro só pra tentar resolver essa questão, porque ela é bem, bem grande, bem complexa, né? Opa, eu vou só fazer uma interrupçãozinha nessa parte. Eu comecei a gravar o vídeo fazendo o desafio de desenhar string e, assim, tem uma coisa que é possível tu fazer e eu vou explicar como é que faz agora, caso vocês queiram. Mas tipo, eu acho que não vale a pena vocês fazerem, tá? Porque o que acontece? Para desenhar string, vocês vão precisar desenhar os caracteres, tá? Cada caractere em separado. E daí vocês vão receber um caractere e ter que decidir o que ele vai desenhar. Só que, para isso, tu tem que ter um jeito de selecionar, tipo, eu desenho isso, eu não desenho isso, eu desenho isso, não desenho isso. E a gente vai ver como fazer isso mais pra frente, com condicional. Só que, atualmente, vocês não sabem isso, tá? Quer dizer que não tem como fazer? Não, tem como fazer. Tá, tem como fazer. Eu vou explicar como é que faz. Só que é tão desnecessariamente complexo que eu acho que vale mais a pena vocês esperarem eu explicar condicional, que eu acho que é na próxima aula, na aula 6, do que vocês tentarem fazer agora, tá? E daí, depois que a aula 6 sair, aí sim vocês fazem o desafio de desenhar string, tá? Então, como que tu poderia fazer caso tu realmente queira, tá? Tem uma função chamada ord, O-R-D, tá? E tu pode passar um caractere para ela e ela vai te devolver um número, tá? Então, se vocês lembrarem, acho que foi na terceira... Não, foi na aula de variáveis, eu acho. Na aula de variáveis, que foi a quinta? Não lembro. Quinta, eu acho. Terceira. Eu acho que foi a terceira. Então, na aula de variáveis, eu expliquei que o computador ele só interpreta números e os caracteres, eles são números, tá? E eu dei um exemplo, que eu acho que o 92 é o A maiúsculo e coisa e tal. Daí o que acontece? Esse ORD, basicamente o que ele faz é, ele pega e tu dá o caractere para ele e ele devolve qual que é esse número, qual que é o número que o computador interpreta, tá? Então tu consegue transformar qualquer caractere num número, certo? Com isso, tu consegue passar por cada caractere da string usando um for, tá? Que a gente já viu. Então tu faz um for char, por exemplo, in, e daí a string. A string, ela também é uma lista de caracteres, tecnicamente, né? Ela é iterável. E daí tu consegue passar caractere por caractere. Daí tu poderia usar esse for para chamar o drawChar para conseguir fazer.
E daí dentro do drawchar, agora tu precisa dar um jeito de decidir qual caractere tu vai desenhar, tá? Daí o que tu pode fazer? Tu pode pegar esse caractere, transformar ele num número e daí passar para todas as 26 letras do alfabeto mais o espaço. Tu passa comparando os valores, tá? Então tu faz o ORD do char que tu recebeu menos o ORD de A. O ORD do char que tu recebeu menos o ORD de B. E daí tu faz isso para todos eles, tá? Só um desses valores vai dar 0, que é o valor do caractere correto, tá? Os outros ou vão dar um número negativo ou vão dar um número positivo. Aí o que tu faz é, tu remove o sinal, tá? Então tu remove o sinal desse valor. Tem uma função dentro do math que remove o sinal. Removendo o sinal, talvez tenha outro jeito de fazer isso, tá? Eu tô explicando o jeito que eu pensei, talvez tenha um jeito mais fácil que eu não sei. Mas removendo o sinal, agora tu só tem o 0 e números positivos, tá? E o que tu pode fazer? Tu pode fazer 1 menos o número que tu tem de cada um deles, tá? E daí com isso, fazendo 1 menos um número, se o número for 0, ele vai ficar com 1. Se ele não for 0, ele vai ser 1 ou um número maior que 1, o que significa que o resultado vai dar 0 ou um número negativo, tá? E daí tu pode colocar isso dentro de um for, que tem um range desse número. E daí se for o 0, o range vai ser 1, o que significa que ele vai executar uma vez só. E se for um número negativo, ele não vai executar. Então se o range é qualquer número negativo, ele não executa. E se o range for 1, que só vai acontecer se o valor que tu subtraiu for 0, ele vai executar. Se for 0, ele não vai executar nenhuma vez também. Com isso, tu pode fazer ele executar só se o range for 1. Ou seja, ele só vai executar quando tu conseguiu a letra adequada, tá? Então, com isso, tu consegue fazer um for para cada letra diferente e só uma delas vai executar, que é a que o resultado da subtração deu 0, tá? E daí tu consegue, dentro disso, fazer a função que desenha o caractere bonitinho e move para frente, tá? Mas, de novo, isso é uma forma extremamente trabalhosa de fazer. Mais pra frente a gente vai ver outro jeito de fazer, que é muito mais fácil que isso. Então, assim, se tu quiser fazer, é possível. E eu expliquei agora de forma bem solta como fazer. Mas eu não acho que vale a pena. Acho que vale a pena esperar a próxima aula, esperar aprender como é que funciona o if, os condicionais. E daí tu pode utilizar isso para fazer a função no lugar, que vai ser extremamente mais fácil, tá? É impossível de fazer? Não. Mas não vale a pena, tá? Porque basicamente o que eu tô fazendo é tratando o for como um if ali. Então ele só executa uma vez e eu tô tentando dar um jeito de ele só ser 1 no lugar certo, tá? Então é um monte de maracutaiazinha que eu tô fazendo pra conseguir o valor certo. Mas dá pra fazer, né? Então se tu estiver extremamente disposto, fica à vontade, mas eu recomendo que tu espere a próxima aula, tá? Então, enfim, pode continuar Nicolas do passado aí com o vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam no canal e deixem um like.